Shalom, amados! Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos na segunda lição, a lição de número 2, cujo tema é o propósito dos dons espirituais. Nós vamos estudar hoje a segunda lição. Na semana passada nós falamos a respeito do que é os dons espirituais, os dons, né? Basicamente, nós podemos com muita facilidade entender que dons são, como a própria definição teológica e semântica da palavra quer dizer, é um presente, uma dádiva que Deus nos concede. E nós precisamos tomar cuidado para que essa dádiva, esse presente, ele não venha causar em nós nenhum tipo de problema com a arrogância, né? Nós tentarmos pensar que somos especiais ou que temos alguma coisa de especial porque fomos agraciados por um dom, uma dádiva. Então, esse é o principal ponto que nós temos que tomar cuidado com nós mesmos. E também não, ao nos depararmos com pessoas que têm dons espirituais, nós não colocarmos ela em uma posição que não seja a posição que ela realmente deve estar ocupando. Então, é uma coisa muito cuidadosa que nós devemos ter, uma posição cuidadosa, porque tanto a pessoa que tem o dom como quem vê a pessoa que tem o dom não pode de forma nenhuma trazer para si um pensamento, seja ele de que forma for, que venha trazer na sua mente alguma questão de grandeza. Essa lição desse domingo, o texto áureo está em 1 Coríntios 14 e o verso 12, que diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. É uma coisa muito... Acontece muito, né? Às vezes eu acho que até por uma falta de ensinamento, um ensino mais contundente, a pessoa, ela fica parada, ela recebeu um dom, ela tem um dom, ela está desenvolvendo um dom na igreja e de repente ela chega em um certo patamar naquele serviço, porque o dom também é um serviço, e ela fica estagnada. E não é isso que a Bíblia está pedindo. A Bíblia está pedindo que a gente possa, já que queremos ter dons espirituais, que nós possamos progredir, para junto com essa progressão tenha-se uma edificação para a igreja. A verdade prática vai dizer: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Eu acrescentaria aqui, na verdade prática, que não é apenas espiritualmente que os dons servem. Os dons servem para todos os quesitos. Eles servem para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente, materialmente, em número de pessoas. Essa é a finalidade que Deus distribui os dons entre nós. E quando nós abrimos mão, quando nós não estamos com uma posição de buscarmos esses dons, nós estamos, além de ser negligentes, nós estamos também impedindo que o reino de Deus seja conhecido por mais pessoas. Nós temos as nossas leituras diárias, e a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11,
1 Coríntios 13, 1 e 2 e 1 Coríntios 12. Então eu vou ler aqui 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, que diz: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, 1 e 2 vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Você pode também estar fazendo a leitura de 1 Coríntios 12, é uma leitura grande, então nós não vamos estar fazendo aqui para nós podermos ganhar tempo. Então, amados, nós precisamos entender alguns pontos. Por que Deus teria o interesse de distribuir dons espirituais no meio do povo? É um pensamento que nós temos que entender de uma forma aonde Deus, ele vem, capacita a igreja, porque essa questão de nós conseguirmos entender os dons como uma capacitação da parte de Deus, Deus ele pode fazer todas as coisas sem precisar de ninguém. Deus pode curar doente, Deus pode ressuscitar mortos, revelar segredos ocultos. Deus pode fazer tudo o que ele quiser fazer de forma sozinho e soberana. Então ele não precisa de mim, ele não precisa do pastor João, não precisa do pastor Valdomiro, não precisa de ninguém. Ele pode fazer e não tem problema, ele faz, o poder é dele. Só que ele coloca os seus servos no meio da obra que ele faz. E essa colocação dos seus servos na obra que ele faz, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para nós uma capacitação de podermos participar dos milagres que ele quer fazer. Então, quando eu penso que, puxa vida, eu preciso ter um dom espiritual. Vamos supor que nós pensássemos assim: eu preciso ter um dom espiritual. Tá. Talvez alguém possa dizer assim: poxa, Josué pensa isso, ele é arrogante, ele é metido, ele quer ser... Não, irmãos, ter dons espirituais é uma obrigação minha. Talvez isso possa até cair como uma palavra pesada para você que está assistindo esse vídeo, mas é uma obrigação sua. Por quê? Porque quando eu me disponho, quando eu busco, e aí Paulo vai dizer, buscai com zelo todos os dons. Quando eu me dedico a me entregar a Deus de uma forma que Deus possa contar comigo para ele fazer um milagre, para ele fazer algo que ele queira fazer, isso, meus amados, o que acontece? Não é nada mais do que a minha obrigação. Então, Deus, como eu falei, Deus, ele quer fazer as coisas no mundo. Só que ele quer fazer essas coisas através da vida dos seus servos. Por quê? Porque, irmãos, não tem uma forma específica, nós podemos chamar assim, uma forma específica de nós conseguirmos ver a revelação de Deus no mundo. A Bíblia vai dizer que Deus se revela através da natureza. A Bíblia vai dizer que Deus se revela através dos milagres. A Bíblia vai dizer que Deus se revela de um monte de formas. Só que, quando Deus faz um milagre, nem sempre as pessoas reconhecem esse milagre. Então, você
já andou na rua e já viu lá uma plaquinha lá dizendo: agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. O Santo Expedito tem o poder de fazer? Não tem. Ele não tem. Ele não fez nada. E é o próprio Deus, porque Tiago vai dizer que todas as coisas boas, ela vem do Pai das luzes. E quem que é o Pai das luzes? É Deus. Só que, na hora que a pessoa recebeu uma dádiva, ela tirou a glória que era de Deus e deu para o Santo Expedito, para não sei quem. Então, quando eu sou usado por Deus para que aconteça um milagre, para que aconteça algo para alguma pessoa, e a pessoa tem acesso a isso, e eu exponho que isso foi uma coisa dada por Deus, eu estou, de certa forma, revelando Deus para essa pessoa. E o que é mais importante do que isso? Deus, ele está sendo glorificado através da minha vida. Então veja que eu ter dom não é optativo. Ah, mas eu não tenho. Então a partir de hoje comece a se dedicar mais a ter. Seja ele qual for. A gente vai falar sobre dons de serviço, realizações, dons espirituais, ministérios, seja lá o que for, mas se você não tem nada, se você olha e fala, puxa vida, eu não me vejo sendo útil para nada, você precisa ser. Por quê? Porque Deus, ele conta comigo e conta com você. E ele quer ser revelado ao mundo e ele vai ser revelado através da minha vida. Quando eu oro por uma pessoa, essa pessoa é curada, ou essa pessoa tem um problema resolvido, ou essa pessoa alcança uma coisa que ela estava precisando, e eu exponho para ela que isso é a obra de Deus, isso é Deus trabalhando na vida dela, não é só um milagre, eu estou expondo, eu estou revelando Deus para aquela pessoa. Então, ter dons espirituais não é optativo. Se você não tem, se você não se preocupa em ter, se você não não se dedica para ter, você está sendo negligente. Pelo menos um Deus quer te dar. Pelo menos uma coisa Deus quer que você seja reconhecido como alguém que tem algo a mais de Deus para oferecer para as pessoas. Então, isso não é um privilégio. Eu não quero ter um dom porque eu vou ser privilegiado, eu vou ser conhecido, eu vou ser isso, aquilo, outro. Não, eu quero ter um dom porque eu preciso ser útil para Deus. E às vezes, irmãos, a gente foca muito, né, no dom espiritual. Vamos aqui falar bem dos dons espirituais para ficar bem claro. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, o irmão lá profetiza. E olha, ele profetiza e acontece do jeito que ele falou. Glória a Deus. Olha, o irmão lá, ele fala em línguas estranhas. Maravilha. Apesar de que a língua estranha, depois mais para frente a gente vai detalhar mais as coisas. Mas a língua estranha, se você não tem um intérprete, o apóstolo vai nos ensinar que nós devemos falar baixo. Edifique a você mesmo. A língua estranha é uma forma de se edificar a si mesmo. Então a gente fica focando nisso. Olha, o irmão lá tem o dom de interpretar línguas. O irmão tem o dom de discernir espírito. O irmão tem o dom de curar. A gente fica focando nisso. Mas existem pessoas na igreja, irmãos, que ela tem o dom para servir a igreja. Às vezes você pensa assim, puxa vida, aquele irmão ali não sabe pregar, não sabe orar, não é um destaque, não sei o quê, mas ele é uma pessoa que sabe recepcionar. Parece que não é nada, né? Mas não é qualquer um que sabe recepcionar as pessoas na porta. Não é qualquer um que sabe receber as pessoas. Então, esse é um dos propósitos centrais do dom. Eu preciso ser útil. Eu preciso ter utilidade. E é uma coisa, irmãos, às vezes, por exemplo, o dom de servir, o dom de cuidar da igreja, o dom... Existem pessoas, irmãos, outro dia eu fui na nossa igreja, eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, que eu olhei para a igreja, eu falei para minha esposa, assim, eu falei, a Céia passou por aqui. Por quê?
Porque a Sé tem um carinho pela igreja, ela deixa a igreja de um jeito que você chega, é como se você sentisse o cheiro da ceia. Então, e são coisas, irmãos, que tem que se ter um chamado especial para fazer isso. E às vezes, varrer a igreja, se colocar eu para varrer e uma outra pessoa que tenha o dom, a outra pessoa vai se sobressair em varrer a igreja. Então, eu preciso entender, eu não quero um dom, seja ele de serviço, seja de realização, seja um dom espiritual, eu não quero esse dom para que eu tenha um status elevado na igreja. Eu quero esse dom porque eu preciso ser útil para Deus. Nós estamos numa fase difícil de pandemia. É qualquer um que vai lá e ajuda a fazer a live? Tem irmão que se você chegar para ele e falar, ó, vai lá fazer lá, ele vai se enrolar mais do que cobra quando vai dar o bote. Por quê? Porque o irmão, ele não consegue. Agora chega não vou citar nomes, mas chega um irmãozinho lá e sabe pôr o cabo, e sabe não sei o que, e sabe dar o play, e sabe não sei o que. Eu vou fazer lá, a única coisa que eu sei fazer é falar. Então eu vou lá para falar. Agora, tem gente que sabe mexer no celular, tem gente que sabe não sei o que da internet, que vai, e tem umas meninas labareda lá que sabe cuidar, os meninos novinhos que sabem cuidar. O que é isso? Isso, você está sendo útil. E a igreja, irmão, precisa de pessoas que sejam úteis. Eu não posso ser um estorvo na igreja. Eu não posso ser um peso na igreja. E o dom, ele vai fazer com que eu não seja isso. Ele vai fazer com que eu tenha condições de ser útil para os irmãos e para Deus. Primeiro para Deus. Então, eu não posso ter na minha concepção de que, eu falei isso semana passada já, mas eu falei para os irmãos, eu falei, dom espiritual, seja lá qual for, não é atestado de santidade. Não é um atestado de que eu sou melhor do que ninguém. Não é um atestado que eu sou especial. Não é nada disso, irmão. Dom, na minha vida, ele é uma responsabilidade. E não querer ter ele é uma responsabilidade dobrada. Porque alguém que pode ser abençoado pela minha vida não está sendo abençoado porque eu estou sendo negligente. Vocês lembram lá da parábola do senhor que deu os talentos? Olha, um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu só 1. Mas veja, todos os funcionários receberam o talento. E aí o que acontece? O que tinha 5 granjeou mais 5. O que tinha 2 granjeou mais 2. E o que tinha 1, é tão pouco. E às vezes nós temos esse problema. Nós olhamos para nós mesmos e queremos nos diminuir. Eu sou tão pó e cinza, barro, não sei o quê. Irmão, para com isso. Se Deus te deu a vocação de fazer seja o que for na igreja, é porque você é útil para Ele. É porque você tem utilidade para Ele. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Busque dom. Não é porque... Não, eu vou buscar o dom porque eu vou ser... Vão me olhar diferente. Não, vá buscar o dom porque você precisa ser útil para Deus. Eu estou na igreja, eu preciso ser útil para Deus. Deus precisa contar comigo. Deus precisa contar com a minha mão de obra. Então, amados, vai ter, independente de dom, independente de realização, independente de serviço, o Espírito de Deus é quem faz todas essas coisas acontecerem. Então, Deus quer. Por quê? Porque quando eu estou sendo usado por Deus, seja no que for, tem pessoa que tem o dom de... Vocês lembram lá na igreja na igreja primitiva, que o que aconteceu lá na igreja primitiva? Não estava tendo concordância na hora de servir as viúvas. Estão tratando as viúvas que são judias de uma forma e estão tratando as gregas de outra forma e o negócio está ficando feio e como é que é isso aqui? E aí os apóstolos falaram o seguinte, falaram, para com essa discussão aí, vocês fazem o seguinte, olha, nós vamos tomar conta da palavra e vocês aí vão tomar conta das mesas. Colocaram pessoas habilitadas para tomarem conta da mesa. O que significa isso? Às vezes você pode
não ser uma pessoa que vai orar e Deus vai curar, mas você pode ser uma pessoa que vai matar a fome das outras, porque você tem o dom de servir bem, porque você tem o dom de colocar as coisas no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, são coisas, irmãos, que primeiro, nós temos que pensar, quando eu tenho um dom, e eu estou fazendo uso. E às vezes, irmãos, falar de fazer um dom, de fazer uso de um dom, então quando você está fazendo uso desse dom, você simplesmente está cumprindo a sua obrigação, a sua responsabilidade. E nós devemos nos esforçar para que nós, mais uma vez, possamos ser útil dentro da casa de Deus. Depois que eu assumo essa responsabilidade, eu preciso trabalhar para a edificação da igreja. Os irmãos que estão ao meu lado, os irmãos que estão ao meu redor, precisam ser edificados através da minha vida. E quando a gente fala de edificação, nós estamos falando de crescimento e de fortalecimento da igreja. E aí é em todos os aspectos. É no aspecto físico, é no aspecto espiritual. Então, é uma coisa que nós sempre temos que ser muito conscientes disso. A igreja vai crescer através de pessoas. E quando eu me eximo de falar de Jesus para quem está perto de mim, não é... Às vezes, irmãos, a gente vai cometer um erro, e é uma coisa muito recorrente. A gente confunde evangelização. O que é evangelizar, irmãos? Evangelizar, a própria palavra, a palavra evangelho, quer dizer boas novas. Então evangelizar é falar boas novas. A gente comete 2 pecados quando a gente pensa em evangelizar. Quais são os pecados que nós cometemos? Primeiro, nós queremos convencer a pessoa que a nossa religião é a melhor. A minha religião não é a melhor. A minha igreja não é a melhor. O dia que tiver a religião melhor e a igreja melhor, todas as outras vão acabar, porque vai todo mundo para lá. Ela vai ser tão verdadeira que vai todo mundo para lá, as outras vão... Então, não é isso. Eu não tenho que convencer ninguém de que a minha igreja é melhor. Eu não tenho que convencer ninguém de que a minha religião é a melhor. Eu tenho que falar coisas boas. Evangelizar é falar coisas boas. Então, quando eu me eximo disso, quando eu fujo disso, o que acontece? Eu estou sendo negligente com o reino de Deus. E isso não é bom. Isso não é salutar. Isso não é a nossa função. Então, nós precisamos começar a edificar a igreja. Aí é onde entra os dons, principalmente dons espirituais e dons ministeriais. Por quê? Pelo mesmo Espírito tem a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Então, as pessoas vão ser edificadas porque elas vão receber a palavra que edifica, elas vão ser ensinadas, elas vão ser... E quando acontecer isso comigo, o que acontece? Eu não posso ser edificado, ser fortalecido, para ficar sentado no banco olhando para a cara dos irmãos. Aí entra o meu contexto fora daquele recinto chamado igreja. Como é a minha vida fora? Será que eu estou refletindo o Evangelho de Cristo? Não é uma guerra, nós não estamos em um combate onde nós vamos esvaziar o inferno. Nós não vamos, isso aí tudo é chavãozinho que não vai para lugar nenhum. Nós não estamos aqui para impedir que alguém vá para o inferno. Não é essa a nossa principal... Olha, se vocês prestarem atenção nos ensinos de Jesus, você não vai ver Jesus falando sobre isso. Nós temos que trazer boas novas. É no momento de desespero, como o atual no mundo, você tem uma palavra de esperança, você tem uma palavra de que as pessoas ao ouvirem vão se sentir fortalecidas. É para isso que Deus quer usar a nossa vida.
E para isso, nós vamos crescer pessoalmente. Irmãos, eu sempre falo para as pessoas que a gente precisa entender o evangelho, porque é o seguinte, Jesus fazia muito isso com os seus apóstolos. Ele dava uma aula teórica e depois ele dava uma aula prática. Então, um dia ele chega para os discípulos e fala, ó, vocês tiver fé como um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e o monte vai sair. Oh, maravilha, os discípulos ficaram tudo... Aí ele pega, terminou de dar aula, passou uns minutinhos, falou, entra no barco agora, vamos lá para o outro lado. E aí a Bíblia diz que quando eles estão no meio do mar da Galileia, se levantou uma grande tempestade. O que Jesus queria? Jesus falou, ó, a aula teórica, agora a prática. Quando eles acordam Jesus, o que Jesus fala para ele? Ô, homens de pouca fé. Eu não dei a aula, vocês não falaram que entenderam? Então, nós precisamos entender que mesmo as tribulações, elas são a aula prática de Deus na nossa vida. Nós estamos aí no meio de uma pandemia. Está morrendo, as pessoas estão ficando doentes. E como que está a sua confiança em Deus? Olha, esses dias eu estava vendo um vídeo, a pessoa que passa 5 minutos ouvindo uma notícia, ele fica 5 horas com a imunidade baixa. Se você passar 5 minutos cantando um hino, glorificando, colocando a sua fé em prática, você vai ter 5 horas de imunidade alta. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ser edificado. Vocês estão ouvindo isso de mim aqui. Mas se vocês ouvirem isso, virar as costas e chorar no pé da mesa, não mudou nada, irmãos. Vocês têm que entender uma coisa, se Deus permite que vocês ouçam uma palavra, Ele vai cobrar essa palavra de vocês depois. Nós falamos que confiamos em Deus, então Deus vai... Irmãos, desculpa, mas o gatinho veio para a aula. Toda aula ele aparece. Então, quando Ele permite que nós ouçamos uma palavra, depois Ele vai colocar essa palavra em prática. E aí nós precisamos mostrar para Ele, mostrar para o mundo que nós entendemos. Então, os dons espirituais, eles servem para edificar o próximo. Não é todo dia que nós estamos café lá em cima, irmãos. Tem dia que você acorda café meia querendo morrer. E é aí que você ouve, vai falar com o irmão tem uma palavra para te dar um ânimo. E às vezes o teu dom é esse. Às vezes você está querendo profetizar e Deus te colocou na sua boca a palavra da sabedoria. É aquela palavra que às vezes não resolve nada. Não resolve nada, o problema continua a mesma coisa, a luta continua a mesma coisa, mas aquela palavra que a pessoa falou para você te deu bálsamo que acalmou a tua alma. E é isso, é nisso que eu estou sendo. Às vezes a gente olha, tem pessoas que a gente vai conhecer na vida, que quando a gente está no momento duro, a gente fala, vou falar com aquele irmão, vou falar com aquela irmã, porque ela vai ter uma palavra de Deus para a minha vida. Então, nós precisamos disso. Olha, edificar a igreja. A igreja precisa, nós estamos vivenciando uma era em que as pessoas estão doentes dentro da igreja sem patologia. Isso que é pior. As pessoas estão doentes e não tem uma doença determinada para elas dentro da igreja. É fraqueza, anemia espiritual, anemia que, olha, as pessoas estão se perdendo. E nós precisamos, irmãos, eu preciso edificar vocês através dessa aula. Se nós terminarmos essa aula e ninguém for edificado, nenhuma pessoa dizer assim, puxa, glória a Deus, olha, é verdade, eu preciso ser útil no reino de Deus. Não valeu de nada, não prestou para nada. Nós precisamos ser úteis para as pessoas que estão precisando, para o corpo, para as pessoas que estão sem rumo, que estão sem saber o que fazer. Nós precisamos ser úteis. Então, qual que é o propósito dos dons? Primeiro,
é me tirar do meu marasmo. Eu não posso ser um crente, participar de uma comunidade e não participar com nada. É como, vamos supor, né? Você tem uma casa e aí você é o pai de família da casa. Você é o pai de família e o pai de família tá lá. Aí o seu filho cresceu, tá trabalhando, arrumou um emprego bom, você teve condições de pagar faculdade para ele, não sei o que, ele se formou, tá ganhando muito dinheiro, mas ele não quer ajudar em nada em casa. Ele não faz parte daquele orçamento familiar. Chega uma hora que todo mundo precisa participar. E na igreja é a mesma coisa. Você não pode nunca imaginar que você está dentro da igreja apenas para ser servido. Você tem que estar lá para servir também. Você tem que ser útil para os irmãos. Você tem que ter uma utilidade a mais para os irmãos. E para isso, Deus vai te capacitar. Se você disser assim, eu não tenho nada, Deus quer te dar. É você que não está sabendo receber ainda. Mas Deus quer te dar. Então, meus amados, nós precisamos sempre entender. Eu não vou ser especial quando tenho um dom. Não vou ser. Eu vou ter responsabilidades e preciso e quero ter essas responsabilidades na minha vida, e eu preciso ter a consciência de edificar os outros irmãos que estão ao meu redor. E se nós nos preocuparmos de edificarmos os irmãos que estão ao nosso redor, a igreja de Deus será edificada. Que Deus abençoe vocês, um bom domingo e que o Senhor lhes dê uma semana abençoada.